Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós terminaríamos a parte do curso de como escolher uma ação. Vamos lá? A rentabilidade é um dos indicadores que mais utilizo para medir a eficiência de uma empresa. Rentabilidade mede o grau do êxito econômico de uma empresa em relação ao capital investido nela. Ou seja, quanto mais a companhia consegue lucrar, colocando o menor capital possível, melhor. Normalmente eu uso esses indicadores com cuidado e comparo empresas do mesmo setor. O primeiro indicador que eu utilizo é o ROI, Return on Equity, que é retorno sobre o patrimônio. Ele mede o lucro líquido dividido sobre o patrimônio líquido. O lucro líquido é o lucro já retirado todos os impostos, depreciação, amortização, etc. É o que realmente sobra para o investidor. Patrimônio líquido são os ativos menos os passivos. O que são os ativos? O dinheiro que a empresa tem em caixa, os valores que ela tem a receber, etc. Já os passivos são os valores que ela tem a pagar, tanto na compra de insumo quanto juros, etc. Então, quando você diminui ativo menos passivo, você fica com patrimônio líquido, que é realmente aquilo que pertence ao acionista. Então, esse indicador ele representa o lucro de determinada empresa em relação ao patrimônio líquido. Então, ele é quanto os acionistas colocaram para financiar a empresa. Ele analisa a empresa do ponto de vista do acionista. Logo, ele mede apenas o retorno sobre o capital aplicado pelo investidor. Então, ROI acima de 10% é bom. Se a empresa consegue ROI acima de 15%, já é muito bom. E maior que 20%, eu considero já excelente. Mas com ROI a gente tem que ter um certo cuidado. Já peguei muito site que faz o cálculo automático e apresenta ROIs bons quando na realidade são ruins. Quando que isso acontece? Acontece quando tanto o patrimônio líquido quanto o lucro líquido são negativos. Um exemplo é da empresa Cobrasma. Ela teve um lucro líquido negativo de R$ 1 bilhão e ela tem um patrimônio líquido também negativo de 10 bilhões. Quando a gente divide menos por menos, a gente vai acabar tendo resultado positivo. E no caso dela, ficaria com ROI de 11%, que um investidor que olha apenas esse dado pode se enganar. Por isso que no início, antes de chegar no ROI, a gente já olhou a dívida da empresa. Como as empresas não investem apenas capital próprio, mas usam capital de terceiros quando pegam um empréstimo ou lançam um debênture, é interessante também observar o ROIC. Empresas como do setor bancário, que usam basicamente capital de terceiro, então não se deve usar o ROI. O ROIC é o lucro líquido dividido pelo capital próprio mais o capital de terceiros. Assim como o ROI, quanto melhor o ROIC, melhor. Em geral, para as grandes empresas, pegar uma dívida é uma forma de crescer mais rápido. Por isso que o ROIC é muito importante. Observar o quanto a empresa consegue de lucro aplicando capital próprio e capital de terceiros é uma forma de entender o quanto ela é melhor ou pior do que as concorrentes. Então, resumidamente, eu olho o ROI e o ROIC para analisar a rentabilidade das empresas e comparar com outras empresas do mesmo setor. E terminamos aqui a nossa 6ª aula.